Hoje eu vou gravar para vocês mais uma leitura de livros. Eu vou me ajeitando aqui, vou conversando para vocês, contar o que aconteceu rapidamente. Eu já estava com esse livro completamente gravado, só faltava algumas edições e já era para estar tudo pronto no canal para vocês. Mas final de ano foi tão corrido no meu serviço e acumulou tanto, eu tava chegando tão tarde em casa que eu não tava conseguindo. Foi acumulando vídeo do livro Aparecida e foi acumulando vídeo do livro Maria para editar. E foi acumulando e foi ocupando espaço nas memórias de computador, de celular, de tudo. E eu acabei ficando sem espaço. Aí eu entrei de férias, gravei um monte de coisa, fiz um monte de shorts, um monte de gravação, me embananei todinha. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho no canal até o vídeo, até o capítulo 20 editado bonitinho, né? Daí em diante, eu sentei esses dias pra editar o vídeo. Quando me dei conta, eu não sabia mais qual vídeo era qual. Eu falei, gente, tá faltando capítulo. Eu falei, quer saber do negócio? O que eu tinha no computador, que já era pra ter editado, pra ter soltado pra vocês, porque tá entrando bonitinho todo domingo um capítulo de livro. Aí eu falei assim, quer saber do negócio? Eu apaguei, gente, eu limpei. Eu só não apaguei os vídeos da viagem, que eu entrei de férias agora, mas o resto eu apaguei tudo e vou continuar daqui. Vou gravar de novo essa parte aqui, porque eu falei, eu não sabia o que fazer, tô limpando a nada. Então, é uma explicação rápida. Antes de começar esse vídeo, se inscreva, deixe seu like. Já tem vários vídeos aqui no canal desse livro Aparecida. Tá em podcast, a playlist completa aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hoje eu vou ler pra vocês o capítulo 21, Reparação. Continuação aí, tá bom? E eu comi bastante também, pra variar, né? Jantei muito. Deixa eu falar rapidamente pra vocês. Eu entrei de férias dia 11 de janeiro e eu fui pra Salvador, fiquei 7 dias, depois eu fiquei 4 dias em Paraty com a minha filha e foi super divertido. Ainda estou de férias. Eu aqui tentando entender, meu celular tá carregado de vídeo, não sei nem o quanto ele tem espaço. Mas vamos lá. Eu vou lendo o quanto couber, aí eu mando esse vídeo, edito, eu vou fazendo assim. Capítulo 21, Reparação. Vamos lá. O século das trevas em Aparecida não chegaria a durar 100 anos. Terminaria em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. Proclamação, falei certo. E não porque os governos republicanos seriam melhores ou menos corruptos, mas porque deixariam os padres tomar conta das igrejas e de suas santas sem a interferência política e interesseira dos templos do Império. O Brasil estava fervendo, o imperador andava na corda bamba e a luz de uma república já aparecia no fim do caminho. Quando a monarquia acabasse, o Estado se separaria da igreja, os amigos do imperador não poderiam mais fazer a farra com os cofres santos e finalmente as doações volumosas que chegavam diariamente à Aparecida poderiam ser usadas para reanimar a fé católica, que andava em péssimos lençóis. Quando a gente estava indo para Paraty, a gente foi de carro, né? E eu vi de longe a basílica. Nossa, como tá diferente da última vez que eu vi. Ela tá muito bonita, sabe? Eu não consegui tirar foto porque o carro vai muito rápido, né? Mas dá uma emoção na gente. Quando eu for pra lá, eu pretendo, acho que até julho eu consigo ir pra lá. E aí eu gravo tudinho pra vocês. Eu quero ir com tempo pra gravar, entendeu? Com tempo pra mostrar todos os detalhes possíveis. Assim a Santinha ganharia fôlego para se tornar rainha e padroeira dos brasileiros. Mas a república só chegaria no ano seguinte e ainda era preciso inaugurar a igreja. Os preparativos começaram com a antecedência que se espera de um momento histórico. A outra coisa, lá em Salvador visitei algumas igrejas também e eu gravei. Nossa, que emocionante que foi, gente, assim, pra mim me despertou uma curiosidade de conhecer mais igrejas por aí e desvendar os mistérios. Eu fiquei bem curiosa, não vou desvendar mistérios nenhum, mas sabe, de visitar,
de ver os detalhes dos trabalhos das igrejas. Eu gostei bastante, assim, eu vi muita igreja. Em Paraty também eu fui numa igreja que vocês precisam ver o trabalho de fazerem a madeira talhada com os trabalhos, assim, eu fiquei chocada. Tanto em Paraty, que foi mais simples, mas lá em Salvador, eu vi trabalhos magníficos, assim, que eu fiquei. Eu nem sabia que tinha daquele jeito. A gente imagina, mas ver assim de perto, né? Eu vou ver se eu consigo. Eu vou fazer isso. Eu vou juntar todo o vídeo, todos os shorts que eu fiz, que eu ainda tenho eles gravados no meu celular, e vou fazer um vídeo só mostrando todas as gravações. Nossa, gente, eu fiquei assim maravilhada. Eu quero voltar em Salvador com a minha filha, que só foi eu e meu marido, e eu quero levar ela nesses lugares que eu fiquei assim completamente encantada com o trabalho. Os preparativos começaram com a antecedência que se espera de um momento histórico. Como a obra havia sido finalizada em janeiro, não seria possível esperar quase um ano para fazer a festa. Muito tempo, né? Na data em que se gostaria, 8 de dezembro, quando se comemorava o dia de Nossa Senhora. Para garantir a presença da maior autoridade religiosa da região, era preciso acompanhar a agenda do bispo de São Paulo, Dom Lino Rodrigues de Carvalho, que só poderia estar lá entre 22 e 25 de junho. Já no fim de fevereiro começaram os preparativos para a festa. Um padre costureiro foi chamado para consertar as roupas dos padres de Aparecida para que estivessem alinhados diante dos visitantes. Uma das igrejas que eu visitei tinha a roupa dos padres, não sei se é padre ou bispo, coisas assim muito antigas, sabe? De 300 anos antes, uma coisa assim. Ali na nossa frente, sabe? Você fala assim, tava assim, até manchado com o tempo, né? Com o passar do tempo, vai manchando tudo. E a gente fica chocada, né? Oh, nossa, é incrível. Outro padre foi contratado para tocar órgão nas muitas missas que aconteceriam durante os 4 dias de festejos. Contrataram-se também buffet, banda e orquestra. E mandou-se dar banho de ouro nos castiçais e em outros objetos que seriam usados na missa. Mas faltava dinheiro, e foi preciso obter a autorização do juiz municipal para um empréstimo de emergência. Vou ficar quieta. Àquela altura, a estação ferroviária... Oi, meu neném! Oi, meu neném! Vem aqui, meu cachorrinho. Oi, meu amor! Vem aqui, mamãe. Deita aqui com a mamãe agora. Ele abriu a porta. Peraí, eu tô com o dedo aqui pra não me perder. Peraí. Meu marido tá lá embaixo, na sala. Eu tô com o pé erguido aqui porque eu fui... eu tô assim... Tá, eu tô com um banquinho aqui com uma perna pro alto. Lá em Salvador tem a Praia da Barra, lá em Salvador, né? Uma coisa assim. E tem o Cristo lá no alto. E para chegar nele tem uma escadaria de pedra linda, maravilhosa. Eu chutei com o dedão do pé esquerdo essa escadaria. Gente, meu dedo não sara, inchando, sabe? Ai, que dor, gente. Saiu até sangue na hora, mas lesionou a raiz da unha, pra vocês terem ideia. Eu fui esses dias no ortopedista porque eu achei que tinha quebrado de tanta dor. E eu tô tomando remédio por causa disso. Então eu tô aqui com a perna pro alto. Aí eu fiquei hoje tanto tempo de pé que o meu dedo inchou. Inchou e tô com a perna pro alto morrendo de dor, gente. Ai, que tristeza, né? Acontece tudo. Não tem... Toda vez que eu viajo, eu volto com o pé arrebentado. E esse dia eu tava de chinelo, enfim. Àquela altura, a estação ferroviária Aparecida do Norte já estava pronta. E na manhã da sexta-feira, 22 de junho de 1888, os primeiros convidados desembarcaram do trem. Entre eles estava o bispo Dom Lino, que, para quem não juntou os burros e os nomes, era o mesmo que havia perdido a paciência com Dom Carmelo no dia de Natal. O mesmo que, 12 anos antes, proibira o padre de rezar missas. O bispo e a comitiva que chegava com ele terminaram o trajeto em cima de cavalos. Ao meio-dia do sábado, Dom Lino benzeu a nova igreja e os 6 santos de madeira que acabavam de chegar da Bahia. Às 5 da tarde, depois de 2 anos vivendo num altar lateral, esperando pelo fim da confusão das obras, a imagem de barro foi trazida em procissão.
No linguajar dos padres, Aparecida foi entronizada diante do povo que cantava e rezava, até que chegou a seu novo nicho. Ficava 2,20 m de altura, no altar de mármore que Dom Carmelo tinha mandado fazer na Itália, o mesmo lugar onde a Santinha seria arrancada antes de ser destruída 90 anos depois. 90 anos depois. Já pensou? No dia seguinte, pela manhã, Dom Lino rezou a primeira missa. Muitos padres importantes disseram algumas palavras e a festa seguiu até a noite, embalada por música e fogos de artifício. Até então, nada de Dom Carmelo. Será que o empreiteiro, que dedicara 12 anos de sua vida para construir aquele templo, não teria sequer um minuto de glória? Continuaria marginalizado pelo desacato que o levara à expulsão da Catedral da Sé em 1876 e o fizera abandonar tudo para recomeçar a vida em Aparecida? O fim dessa história é do jeito que você gostaria. Imagine o padre alto, com sua quase careca, costeletas grossas, anéis nos dedos e batina surrada, acanhado num dos cantos da igreja que guardava suas impressões digitais em cada coluna. Dom Carmelo era polêmico, contestador, mas naquele dia, diante do bispo que o proibira até de rezar missa, estava silencioso, possivelmente ainda magoado, porque 5 anos antes havia escrito uma carta a Dom Lino pedindo permissão para rezar apenas para outros padres, no oratório particular do convento em Aparecida, e o bispo respondera que não. Mas as coisas estavam mudando. O cônego Joaquim do Monte Carmelo, como era chamado oficialmente, tinha se tornado um dos nomes mais importantes da história de Aparecida. Havia lutado contra os tesoureiros impostos pelo imperador e arrancado deles dinheiro e permissão para construir uma igreja que fizesse jus à importância da Santinha. Brigara por isso até na justiça, e mesmo tendo ganhado o processo, estava outra vez sem um centavo por ter gastado o que tinha e o que não tinha naquela obra que antes dele ficara 32 anos atolada na lama da corrupção e da inércia. As brigas, e principalmente os motivos para que elas se desenrolassem, haviam ficado no passado. O Brasil já estava quase livre da monarquia, que os bispos tanto detestavam. Dom Carmelo não se metia mais em política e Dom Lino não tinha mais motivo para escondê-lo da imprensa. Às 6 da tarde daquele domingo, com autorização emitida diretamente pelo bispo Dom Lino, o cônego Dom Carmelo subiu ao altar da igreja que construíra e, depois de mais de uma década em silêncio, fez ecoar pela igreja sua voz trêmula e pausada, mas ainda assim vibrante e carregada de beleza. Rezou finalmente uma missa inesquecível. Quem sabia de quem se tratava, e quase todos ali sabiam, não teve nem motivo para guardar as lágrimas. No fim da cerimônia, Dom Carmelo chorava, abraçava os padres e fiéis, um por um, muitos deles chorando de alegria. 4 dias depois, o capelão de Aparecida se demitiu e a mesa administrativa mandou uma carta a Dom Lino com um pedido que já não era mais surpresa. Esta mesa apresenta a Vossa Excelência o nome do reverendíssimo cônego Dr. Joaquim do Monte Carmelo para ocupar esse cargo. Julga ser o mais apto para conservar a beleza do templo que construiu com tanto esmero e dedicação. Pouco depois, como se a sua missão nesta vida estivesse cumprida, Dom Carmelo arrumou as malas e voltou para casa. Foi ser monge outra vez no mosteiro de São Bento, em Salvador, e ali morreu em 1899, esquecido aos 81 anos. Ai, que judiação! Mais de 100 anos depois, coisas da vida, há quem diga que Dom Carmelo continua entre nós. 2 videntes do interior de São Paulo, em 2 cultos diferentes que não podem ser definidos exatamente como católicos, afirmam que estariam se comunicando com o espírito de Monte Carmelo, o construtor da Basílica Velha. Para eles, São Joaquim. Capítulo 22. Separação. Menos de 2 meses depois da proclamação da República, a
Ainda no governo provisório, o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, publicou um decreto acabando com o regime do padroado e separou a Igreja Brasileira do Estado brasileiro. Ai, minha Nossa Senhora! Decisão tão relevante que, nas palavras do padre historiador Júlio Brustolini, foi a salvação do santuário. Assim, depois da inauguração da igreja de Dom Carmelo, o arcebispo Dom Lino tinha elevado a cidade de Aparecida à condição de santuário episcopal. E um pouco mais tarde a igrejinha fora promovida à Basílica Menor, com o carimbo do Vaticano e tudo o mais que se fazia necessário. Mas nenhum título seria capaz de esconder a situação terrível em que se encontrava a Santinha e tudo o que a cercava. E não era só a roubalheira. Nossa, absurdo isso. Por quase um século, no tempo em que a administração das igrejas ficou nas mãos do poder imperial, a fé religiosa em Aparecida viveu entre as trevas e as traças. O Brasil tinha um santuário, mas ali não se rezava missa todos os dias. Ninguém fazia nenhum tipo de celebração na importantíssima Semana Santa. Ai, gente, peraí que meu cachorro tá se coçando aqui, coitado. E se o fiel romeiro peregrino, ou como quer que o chamassem, quisesse se confessar em Aparecida, dificilmente encontraria um ouvido. Dos 3 padres que havia, só um deles atendia confissões e raramente. Nossa! Aparecida penava, mas não estava sozinha. Muitas paróquias, Brasil afora, nem sequer tinham padres para rezar missas. Desde que o rei de Portugal mandara expulsar os padres jesuítas em 1759, os seminários, onde deveriam ser formados os novos padres, foram sendo fechados, um depois do outro. Nossa! Haviam sobrado poucos seminários, poucos padres e pouca esperança de se organizar a Igreja Católica no Brasil. Gente, eu tô com o pé aqui pra cima, vocês não têm ideia do quanto tá doendo. Para piorar, em 1842, o imperador decidira que não se gastaria mais um centavo para formar novos padres em terras brasileiras. A situação era tão assustadora que não se viu alternativa senão importar padres para povoar as igrejas desertas do Brasil, entre elas o seu maior santuário, e o momento era mais do que adequado. Agora que o Estado abrira a mão da igreja e a administração das paróquias voltara às mãos dos religiosos, o arcebispo de São Paulo resolvera pedir ajuda diretamente ao Papa Leão. Capítulo 23. Para a redenção contra a desordem e corrupção, chamem os alemães. Primeiro, Dom Lino escreveu uma carta. Depois mandou um emissário pessoalmente ao Vaticano porque queria ter certeza que o pedido seria atendido. Precisava de padres urgentemente para trabalhar no santuário. Não era mesmo tarefa simples, por falta de padres nas congregações estrangeiras. Não era mesmo tarefa simples, por falta de padres nas congregações estrangeiras, porque muitos já estavam comprometidos com outras empreitadas, mundo afora, ou por falta de interesse em se arriscar em dificílima aventura em terras inóspitas. 2 congregações italianas e uma francesa tinham recusado a oferta. O bispo auxiliar Joaquim, que foi... Peraí, gente. Ele chorando porque queria deitar ali, ó, na cadeirinha do banquinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Não sei nem que parte que eu parei. Que eu tava com o dedo aqui em cima, né? Deixa eu ver. Tinham recusado a oferta. O bispo auxiliar Joaquim Arcoverde, representando São Paulo, foi ao Vaticano acompanhado de Dom Eduardo Duarte da Silva, bispo de Goiás. Os padres alemães tinham o hábito de anotar tudo em diários, e por causa desses diários, soube-se que o bispo goiano ficou com lágrimas nos olhos quando pediu que os redentoristas alemães enviassem padres para abastecer sua diocese abandonada em Trindade. Em seguida, o representante dos redentoristas no Vaticano foi apresentado ao emissário de São Paulo,
e ele chegou com um pedido parecido, que não estava na agenda. O bispo Arcoverde queria alemães também em Aparecida, o santuário que naquela época recebia mais de 100.000 pessoas por ano e precisava urgentemente de atenção. Os alemães nem sequer tinham sido avisados que Arcoverde, o futuro cardeal, acompanharia o bispo de Goiás no encontro, mas levaram o pedido em consideração. Do Vaticano saiu uma carta para o mosteiro de Gars, na Alemanha, com o pedido de mais essa ajuda. Era preciso ampliar a comitiva, prevista inicialmente em 8 padres, para atender à necessidade de São Paulo. Na região alemã da Baviera, onde praticamente todas as pessoas eram brancas, a meia hora de trem do mosteiro de Gars existia uma capela velha, pequena e redonda, completamente escura, dedicada a uma santa que parecia negra. Nas palavras dos alemães, a Madonna Preta de Altötting. Não sei se é assim que fala, mas é o que está escrito. Não que alguém acreditasse que ela fosse negra de nascimento, porque o nariz sempre foi fino e a santinha de madeira foi feita para representar uma mulher que o mundo inteiro acreditava ser branca, chamada Maria, a mãe de Jesus. Curiosamente, uma história parecida com a da Nossa Senhora brasileira, que nasceu branca, de nome Conceição, e que as velas e o lodo do rio Paraíba do Sul fizeram negra, a santinha Aparecida de quem os padres alemães do mosteiro de Gars nem sequer tinham ouvido falar. A Madonna Preta dos alemães é responsabilizada A Madonna Preta dos alemães é responsabilizada por inúmeros milagres, como a do menino afogado que renasceu aos pés da imagem, e também por muitas graças alcançadas por fiéis que enchem a entrada da Capela das Graças com esvotos na forma de pinturas e desenhos. Ai, gente, peraí. Cavou? Ah, tô até cansada. A Nossa Senhora de Altötting tem uma belíssima coroa de ouro sobre a cabeça e veste um manto preto riquíssimo com inúmeros detalhes dourados. Vendo as duas santinhas, uma do lado da outra, muitos ficariam espantados com a semelhança. São irmãs, alguém diria, sem levar em conta o detalhe de que a Madonna Preta carrega o menino Jesus nos braços, devidamente vestido com ouro e coroado. Na Baviera, quando dúzias de pessoas se amontoavam... Peraí, deixa eu parar um pouquinho, se eu não conseguir. Eu tô pensando aqui que eu tenho que curar esse dedo logo, porque eu começo a trabalhar dia 10. E como que eu vou fazer com o sapato? Eu trabalho o dia inteiro de pé, eu não sei o que eu vou fazer. Tô lascada, gente. Vou cuidando, fui no médico, qualquer coisa eu marco, eu vou ver se amanhã eu marco ortopedista de novo pra correr atrás disso, entendeu? Pra tratar disso aqui. E tá doendo, doendo, doendo. Na Baviera, quando dúzias de pessoas se amontavam na capelinha das graças, sabe-se que o negro do templo é consequência das velas que o iluminaram e o esfumaçaram ao longo de mais de 1000 anos. 1000 anos, escurecendo as paredes que mais tarde vieram a ser de fato pintadas de preto. Nesse vilarejo, que um dia se chamou Otim, e que depois de velho e dividido se tornou Altötting, é o que está escrito aqui. Existem tantas igrejas próximas uma das outras que o visitante frequentemente se pergunta: para que tantas? Para quantos deuses? A quem se faz essa pergunta, a história perdoa porque o templo redondo serviu de culto de muitos deuses pagãos que por tanto tempo fizeram a cabeça de alemães e de meio mundo antes que Jesus Cristo fosse considerado uma unanimidade a ser defendida à custa do sangue que houvesse de custar. Era nesse templo, um dia pagão, agora cristão, um dia claro, agora escuro, que a Maria Preta dos alemães recebia as preces dos padres redentoristas até pouco antes de eles avistarem o aviso no mural do convento com o chamado para a aventura no Brasil. Por uma disputa política, os redentoristas acabavam de ser afastados de Altötting e de sua Madonna Preta.
A Capela das Graças havia sido entregue a outra ordem de padres e os redentoristas se sentiam órfãos. Não soou nada mal, então, quando o superior do mosteiro de Gars, o padre Raul, começou a perguntar quais entre eles, padres, se disporiam a atravessar o mundo para cuidar do templo de outra Madonna Preta chamada Aparecida, que existia numa terra bastante distante da Baviera. Os redentoristas sempre tiveram alma missionária, seguiam o exemplo do fundador da ordem, o italiano Afonso de Ligório, e entendiam que percorrer o mundo levando a palavra de Cristo aos pobres era sua maior missão. Outros redentoristas haviam se mudado recentemente para o Peru, o Chile e a Colômbia, e o convite para trabalhar no Brasil não era incomum, mas nem por isso deixava de ser um desafio enorme. Os padres alemães não tinham a menor ideia de onde ficava aquele lugar no interior de um país sobre o qual não sabiam muito mais que o nome. De certa forma, querendo se afastar dos problemas políticos que os separara da Madonna Preta de Altotim, mas desafiados pela missão que os fizera escolher a Congregação do Santíssimo Redentor e seguindo a constituição redentorista que os fazia abnegados de si, mesmo e sempre prontos a enfrentar o que é exigente e desafiador. 14 padres e diáconos disseram sim à Aparecida. Nossa, que emoção! Para que os alemães fossem aceitados num país ainda muito ressabiado com a roubalheira e o excesso de poder dos missionários jesuítas, era preciso que o Vaticano declarasse publicamente que os redentoristas não eram filiados aos padres que um dia mandaram e desmandaram no Brasil. 2 meses depois daquele pedido desesperado do bispo Arcoverde, saíram as nomeações. Era preciso fazer logo as pequenas malas, porque o arcebispo de Goiás tinha pressa. Queria que todos embarcassem no navio que sairia da França em 5 de outubro daquele mesmo ano de 1894. Nossa! Gente, eu vou finalizando esse vídeo aqui. Vou cuidar do meu pé. Vou fazer uma compressa de água gelada. Vou tomar um remedinho. Tô caindo de sono. Gente, esse remédio tá me deixando com muito sono. E eu gosto muito de leitura, assim, tô muito interessada em histórias, assim. Tô muito interessada. Tô caçando um livro aí pra ver. Eu preciso ir num brechó que tem aqui perto de livros para caçar algumas coisas diferentes assim para estar lendo para vocês. Relembrando que não importa a religião, eu vou estar lendo aqui, tá bom? Eu não sou de falar aqui, eu não sou. Eu procuro deixar pra lá. Outro dia me mandaram uma mensagem que eu bloqueei a pessoa e eu fiquei horrorizada com a atitude da pessoa de falar. Eu sou católica. Na minha família tem gente evangélica. Eu tenho amigos que são espíritas, que a família que é espírita e que é evangélica e que é católica e que tem um monte de religião na família, e todo mundo aqui a gente se abraça, a gente se respeita. A gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar o próximo, não é verdade? E eu recebi uma mensagem assim muito longa. Eu comecei a ler e eu fiquei horrorizada com a atitude da pessoa em xingar a minha religião. Falou assim de uma maneira que as coisas que foi falada, eu fiquei completamente assustada. Eu apaguei, eu bloqueei e apaguei aquilo lá. Eu fiquei horrorizada. E não é de ser a minha religião católica. Ela não poderia não. Eu acho que a pessoa não tem o direito de falar da religião de ninguém. A pessoa tem que respeitar, entendeu? A educação vem de berço, gente. E eu fiquei chocada. Eu fiquei magoada. Eu fiquei realmente assim, magoada não. Vocês entendem? Não é de falar que é da católica, que eu sei que todas as religiões, infelizmente, são muito atacadas. Mas o que eu li ali, eu fiquei assim, incrédula. Como a pessoa tem coragem de escrever o que escreveu? Que ataque foi aquele? Entendeu?
Então eu acho que ninguém tem o direito de falar da religião de ninguém. Eu podia ser... Eu não vou aceitar. Eu não aceito isso aqui no canal. Eu vou bloquear, eu vou apagar. Então não vem aqui no... Quer vir aqui no canal assistir os meus vídeos de receita, quer comentar sobre a sua vida, tudo. Ó, tô de portas abertas, mas não vem aqui falar mal das pessoas, não vem aqui xingar as pessoas, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E não vem aqui falar mal, xingar a religião de ninguém, que eu também não vou aceitar. Ah, é porque eu sou católica, vamos fazer de conta que alguém vem falar aqui mal da religião evangélica. Eu também não vou aceitar. Eu vou bloquear a pessoa e... Você tá de mal com a vida, vai brigar lá dentro da tua casa, vai procurar ajuda, mas não venha no canal das pessoas pra xingar a religião dos outros, entendeu? Eu fiquei assim, eu comecei a ler e eu pensei, como que a pessoa teve tempo de sentar? É que eu não tenho o que fazer, né? Eu penso, ou tá muito bagunçada. Eu acho que não, é certeza, a pessoa tá muito bagunçada da cabeça pra escrever aquelas coisas horríveis. Eu fiquei assustada quando vi aquilo. Não tenho medo. Não, mas eu fiquei assim, a cabeça da pessoa tá muito perturbada pra escrever tudo aquilo. Então, eu podia ser evangélica, eu podia ser espírita, umbandista, eu podia ser, eu não sei se é um umbandista que fala, gente, mas eu podia ser a religião que fosse. Ninguém tem o direito de falar mal da religião de ninguém. Tem que respeitar o próximo, entendeu? Então, não vem aqui falar mal da minha religião, da religião das pessoas, que eu não vou aceitar. Falou mal, xingou, viu? Eu tô bloqueando. Bloqueio e apago o comentário, sim. Mas você não aceita críticas. Ah, eu fiz um bolo de chocolate, mas o meu bolo assolou. Fátima, mas você fez errado o seu bolo. Você deixou assolar, você pôs a pior farinha de trigo. Aí é uma coisa. Ah, você passou o produto de limpeza, mas você não pode passar esse tipo de produto de limpeza no seu guarda-roupa, porque senão vai manchar. Entendeu? Agora chegar aqui e... Ah, porque você é de tal religião. Ah, mas essa religião... Não vou aceitar. Falta de respeito aqui no meu canal. Não aceito. Com ninguém. Não venha aqui no meu canal. Eu tô falando isso pra pessoas específicas. Eu tô desabafando, gente, porque eu fiquei assim... Uau! Fiquei chocada. Então, não vou aceitar. Eu vou bloquear, sim. Eu tô aqui lendo livro pra vocês, lendo livro pra todo mundo. Um momento de descontração, da gente relaxar, da gente escutar histórias, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho aqui na minha casa livro gospel, eu tenho um brechó, eu vendo de tudo no meu brechó. Eu tenho livros evangélicos, livros gospel, né? Que agora fala gospel, né? Desculpa, eu não sei, eu posso estar falando errado. Me corrija aqui embaixo. Se é livro gospel que fala ou se ainda continua falando livro evangélico, eu não sei. Me perdoa. É só escrever aqui embaixo que daí eu conserto a maneira de falar. Mas eu vou ler sim. E por que não? Ah, pelo amor de Deus. E com todo respeito a todas as religiões. E se eu não entender, eu vou atrás de informação. Mas o que vocês não vão ver eu xingando a tal religião. Tal religião não gosta, tal religião não presta. Não aceito. Respeito é bom e eu gosto. E todos nós gostamos, não é verdade? Então fica aqui o meu desabafo, que eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Ah, pelo amor de Deus. Nos dias de hoje, estamos em 2024. Eu fiquei assim, chocada. Eu acho que isso tem mais ou menos uns 2 meses que aconteceu. 1 mês, não tem 2 meses, eu acho. Eu acho que tem uns 2 meses. Eu fiquei assim... Eu ia responder, mas eu falei, deixa pra lá. Fui lá e bloqueei. Apaguei. Eu vi que eram 2 mensagens, tipo, gigante de celular aparecendo assim. Aí eu comecei a ler. Eu fiquei assim, não é possível um negócio desse. Aí depois veio mais um monte de mensagem. Eu... Não. Fui lá e bloqueei. Falei, e tirei isso da minha vida. Tirei isso da minha mente, porque eu não quero ficar com isso cavocando aqui dentro, não. E eu ficar nervosa. Nossa, eu fiquei... Vocês não têm ideia das coisas que eu li. O pouquinho que eu li, que foi só o início, assim, tipo 10 linhas. Acho que tinha umas 100 linhas.
nossa, é uma pessoa de mal com a vida. E eu também, ó, eu sou assim, eu respeito todo mundo. Eu sou católica, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora da Aparecida, eu acredito nos meus santinhos, eu gosto das minhas imagens e respeito todas as religiões. Todas as religiões. E eu respeito também quem não acredita. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus e nem por isso eu maltrato a pessoa. Eu respeito todo mundo. Então eu exijo respeito também. Então veio aqui no canal, falou besteira, que eu não vou poder falar a palavra que senão o YouTube me corta, eu vou estar ocultando, eu vou estar bloqueando, né? Então, deixa isso pra lá, isso passou, só foi um desabafo aí que eu fiquei assim, chocada. Me indiquem livros, né? De você, quem não é da religião católica, ou quem é da religião católica também quiser me indicar livro aí. Livro desse tipo assim, pra gente, com histórias, eu gostei bastante. Indica aqui embaixo na descrição, na descrição não, nos comentários, na descrição, eu que escrevo, né? Indica aqui embaixo nos comentários. Você que é de outra religião, me indica livro aí também pra estar lendo aqui pra vocês, que eu vou ler com o maior prazer, tá? Eu tô quase dormindo aqui. Fiquem com Deus, se cuidem, beijocas e até o próximo vídeo. Tchau! Amo vocês!